Nesse vídeo eu vou te mostrar como que você faz um banner sinistro para sua página. Opa, aqui é a Graciela Neves e eu vou te mostrar uma página que eu fiz para o Pedro Sobral recentemente. Essa página eu fiz ela para concorrer a uma vaga de UX Design para trabalhar na equipe dele, beleza? Então essa página foi um contrato que ele fez comigo, mas eu vou te mostrar o resultado e vou te mostrar como que você faz o banner para ficar exatamente como eu fiz. São passos simples que a gente vai fazer lá dentro do Photoshop, que é o programa, o software que eu mais indico para trabalhar com manipulação de imagem, beleza? Então vamos para a tela do computador que eu vou te mostrar o resultado e aí em seguida a gente vai começar a fazer essa manipulação de imagem, beleza? Vamos embora. Então olha só, essa foi a página que eu fiz para ele. Então aqui ó, tem essa imagem ele mandou, tá? Então eu fiz a manipulação nessa imagem, ela não era exatamente assim, tinha um fundo nela e tudo mais. Então a gente vai refazer esse banner aqui, né? Toda essa primeira parte aqui da página, é isso que a gente vai refazer, esse pano, esse background, essa imagem de fundo, beleza? Então para isso a gente vai aqui no Photoshop. Aqui eu já tô com o arquivo aberto, que é o arquivo finalizado, beleza? Então aqui eu tenho várias camadas aqui, só que antes de tudo a gente vai então abrir a imagem que foi enviada e aí a gente vai fazer todo o passo a passo, beleza? A imagem que me foi enviada é essa daqui, ó. Vou abrir ela aqui no Photoshop. É essa a imagem do Pedro Sobral, beleza? Então, primeira coisa que a gente tem que fazer aqui é tirar esse fundo dele, ok? Então, a gente tem que tirar todo esse fundo aqui. E algumas partes, como essa daqui, ó, como essa parte daqui, ó, ela vai ficar um pouco mais complicada. Então, a gente vai ter que ser bem cauteloso na hora de fazer isso aqui, beleza? Aqui também vai um pouco mais difícil, essa área aqui e essa daqui também, beleza? Então, como que normalmente eu faço para tirar o fundo das imagens? Eu uso essa. Existem várias formas para fazer, para retirar o fundo das imagens no Photoshop. Não significa que uma é melhor do que a outra, são formas diferentes. E em determinadas situações a gente usa uma, em determinadas outras situações a gente usa outra. Mas de um modo geral, eu prefiro usar essa ferramenta que a gente vai usar aqui, porque normalmente ela dá mais certo, beleza? Então vou voltar aqui, eu cliquei aqui fora, é essa ferramenta aqui, que é a Quick Selection Tool, beleza? Se você tiver com o Photoshop em português, então aí você vai ter que procurar, eu sempre uso ele em inglês, porque eu sempre fui acostumada a usar em inglês, beleza? Então eu vou selecionar aqui, o que essa ferramenta faz? Aqui a gente tem nada dentro, tem o mais e tem o menos, tá? O mais adiciona e o menos retira partes da seleção. Então o que eu vou fazer? Eu vou aumentar aqui, ó. E aí agora eu tenho que selecionar o que eu quero retirar do fundo, beleza? Então aqui no caso eu vou começar a selecionar aqui ele, ó. Então eu vou selecionar aqui a parte aqui, ó. Foi demais. Só que na hora que eu tô selecionando aqui, como ele seleciona através de uma diferença de cor e de contraste, na hora que eu clico aqui, ele acaba selecionando um pouco mais para cá. Tá vendo, ó? Ele selecionou um pouco tudo. Não tem problema que ele selecionar aqui um pouco mais, porque a gente vai refinar essa seleção. Então a gente vai clicar aqui, ó, em Select and Mask, beleza? E aí a gente vai abrir e ela vai estar assim, ó. Então tudo que é para ser retirado dessa imagem, ele tá em vermelho, beleza? Ela tá com essa opacidade aqui em vermelho. Tudo que eu quero que fique, ele vai estar com colorido normal. Então olha só que a orelha, algumas partes aqui, orelha, cabelo, eu vou ter que fazer um tratamento melhor. Então, primeira coisa, para melhorar a seleção do cabelo, eu uso essa ferramenta aqui, ó, que ela tem o Refine Edge Brush Tool, beleza? Então eu vou selecionar ele aqui, eu vou aumentar aqui, ó, para aproximar, para a gente ver um pouco mais, e vou começar a passar aqui, ó, bem no limitezinho
do cabelo dele, beleza? Então vou passar aqui tudo, ele vai mostrando o que deve ser cabelo e vai deixando o fundo de lado. Por que eu não passo essa ferramenta toda nele todo? Porque como tem aqui nessa parte, por exemplo, da orelha, que está muito próximo da cor do fundo, ele não vai ficar legal. Eu já sei, porque eu utilizo essa ferramenta demais. Então aqui eu vou fazer diferente. Aqui nesse cantinho eu ainda vou usar, tá vendo? Que deu uma diferença, olha só. Ele seleciona o que é cabelo e o fundo, porque aqui tem um contraste de cor muito diferente. Mas não é o caso aqui da orelha. Então aqui no caso da orelha, eu vou selecionar essa outra imagem, essa outra ferramenta aqui, que é o Brush Tool. Vou colocar aqui no menos, porque eu quero retirar e não adicionar. E aqui, ó, no pincel, eu vou deixar com ele com esse tamanho e vou sempre colocar uma dureza, não 100%, mas bem próximo do 100%, porque eu não quero que fique com aquele blur muito forte, tá? Então aqui, ó, eu vou tirar bem de maneira cuidadosa, eu vou tirar essa parte daqui. Pelo visto que eu tô fazendo aqui, ó, ele já não está selecionado. Então o que eu vou fazer? Eu vou dar um mais e vou colocar essa parte aqui, ó. Então, beleza, eu tô tirando algo e tô colocando algo, beleza? Aqui eu vou colocar, diminuir aqui o tamanho e olha só, ele tá ficando com a cor natural. Então aqui, ó, deixa eu ver aqui, ó. Tá vendo que tá aparecendo, parece que é o fundo ou é o pedaço, a gente não sabe se é o fundo ou se é uma parte da orelha dele, tá vendo? Mas eu vou deixar essa borda aqui, porque eu acho que é parte da orelha dele, tá? Então, eu vou fazer isso aqui, ó. Beleza. E a mesma coisa eu vou fazer aqui do lado de cá com a outra orelha dele. Então, aqui eu vou colocar um pouquinho mais maior aqui o meu pincel e vou passar aqui tudo, ó. Ah, eu não tô conseguindo, tá ficando muito borrado, tá ficando, não tô conseguindo usar direito. Isso é treino, né? Aos poucos, quando você vai usando mais essa ferramenta, usando mais o Facebook, você vai ficando com o mouse um pouco mais, digamos, apurado, tá? Então aqui, ó, vou aumentar aqui o zoom. É sempre importante você aumentar o zoom e vou tirar aqui, ó, só essa beiradinha aqui, ó, para não ficar sobrando um azul aqui do fundo, beleza? Então tá, olha só que aqui também tem, ó. Então eu vou tirar aqui também, tá? Então ok. Aí agora, o que eu tenho que fazer? Eu ainda tenho que tirar todo esse pedaço aqui, ó. Isso aqui é tudo, não é roupa dele, tá? Isso é fundo. Então eu vou tirar tudo aqui, ó. Se você não tem segurança, você pode colocar um pouco mais de blur para não ficar serrilhado, tá? A questão aqui é não ficar serrilhado. Então aqui você tem que ir mais metodicamente para não ficar muito ruim aqui, ó. Então aqui eu já tiro. Aí aqui vem até aqui assim, mais ou menos, olha só. Beleza, aqui ficou com as pontinhas, então eu vou tirando para não ficar com pontas, tá? E aqui a gente vai fazendo também, olha só. Beleza, aqui ó, tá sobrando também o fundo, então eu vou retirando aqui ó, para não ficar feio. E isso aqui é bem... Tem que ter paciência para fazer direitinho, tá? Se não estiver enxergando, aumenta o zoom, não tem problema. Aqui foi demais. Aqui, ó. Aumenta o zoom para poder enxergar melhor. Aqui vai, ó. Pode aumentar aqui o tamanho do pincel. E aí você vai passando. O certo é ter paciência e passar aqui em tudo, tá? Como o meu fundo, o fundo que eu trabalhei na página, ele é escuro, essas bordas aqui pode ser que elas não apareçam, tá? O que não aconteceria se fosse um fundo branco. Se fosse um fundo branco, o fundo da minha página, ia aparecer muito mais. Então, talvez eu não precise ser tão detalhista aqui nesse caso. Talvez se a gente não tem problema assim deixar uma bordinha aqui.
Mas como eu tô fazendo aqui o vídeo para você, eu quero te mostrar como que a gente pode fazer para ficar mais 100%, beleza? Então aqui você vai tirar tudo isso aqui, ó. Ó só. Aqui também. A gente vai deixando tudo, ó, e suavizando aqui as pontas para não ficar com essas pontas aqui, ó, serrilhadas. A gente vai tirando tudo para não ficar feio depois quando a gente tirar o fundo, beleza? Agora a gente faz do outro lado. Aqui nesse caso, ó, não necessariamente a gente tem que tirar esse fundo aqui, mas vamos tirar, tá? Como o fundo lá do background é escuro, não precisaria ser tão... inclusive, quando eu fiz, eu não tirei, tá? Mas vamos tirar aqui. Percebe que eu não tô... a gente não precisa ser tão detalhista, tá? Isso aqui ainda é roupa dele, eu acho. Ó. Só avisando aqui. Aqui agora a gente diminui o tamanho do pincel para conseguir vir para cá, ó. Aí a gente vai diminuindo um pouco mais até conseguir finalizar tudo. Beleza? E aqui também, aqui em cima, ó. Aqui agora do outro lado, então a gente vai fazer a mesma coisa. Aqui nesse caso é um pouquinho mais, ó. A roupa termina aqui, ó. Olha só. Vou aumentar bastante. A roupa tá terminando aqui. Então perceba que a diferença de cor aqui é muito pequena. É até difícil da gente perceber o que é roupa e o que é fundo aqui. Mas aqui tudo, ó, é fundo, tá vendo? Aqui ficou um dente, ó. Então eu venho cá e tiro. Aqui agora eu tenho que ter cuidado com o lado de cá. Então aqui eu tenho que diminuir o tamanho do meu pincel. Aí aqui ficou um dente também. Eu entrei um pouquinho para dentro da roupa, mas não tem problema, tá? Não precisa ser também tão criterioso. A gente diminui um pouco mais e... beleza. Aqui a gente tira um pouco para não ficar esse dente aqui esquisito. Aqui acho que tem uma entradazinha, olha só. Tira o dente ali e a gente segue aqui, ó, para cá. Então eu vou fazer assim para tirar novamente esse dente para não ficar. Aqui a gente pode passar em tudo. Aqui tem uma entradazinha, olha só. Aí a gente tira aqui e a gente continua para cá. Aqui agora eu vou aumentar bastante para não ter que ficar clicando muitas vezes. Então aqui eu só tenho que ter cuidado com os limites aqui, ó. Agora eu vou diminuir aqui e passar para cá, ó. Pronto. Aqui foi demais, percebeu que aqui foi demais? Então eu vou colocar o mais ali e vou voltar com a minha seleção, olha só. Aqui vou tirar um pouco, que tá ficando com os dentinhos, então vou tirar aqui, ó. Certo. Aqui agora a gente não consegue ver bem onde que tá o final da roupa dele. Eu imagino que seja mais ou menos isso aqui, ó. Então vou tentar assim, ó. Acho que é isso aqui mais ou menos, ó. Mas perceba que tá difícil da gente saber exatamente onde que termina a roupa dele e onde que começa o fundo, certo?
Mas eu vou fazer mais ou menos aqui e a gente depois tira o zoom para ver se ficou agradável aos olhos, beleza? Então, aqui eu tô só suavizando. Beleza. Agora eu vou aumentar aqui bastante só para passar aqui nessa parte, ó. E aí tem aqui esse outro lado. Então, vou passar aqui. Acho que é mais ou menos aqui. Assim. E aqui, acho que tá ok. Então, eu vou diminuir aqui. Acho que ficou tranquilo, né? Só aqui nessa parte aqui, ó, que ficou meio estranho. Ficou meio pontudo aqui demais, ó. Aqui também. Tá vendo que ficou alguns dentinhos? Então, a gente vai tirando aqui aos poucos, beleza? Aqui também, ó. Ó. Quando a gente diminui o zoom, é que a gente vai percebendo as imperfeições. Né? Aqui também, ó. Certo? E aqui agora tem só do lado de cá, ó. Aqui no finalzinho. Então, a gente tira aqui. E aqui para cá, só quero suavizar aqui para não ficar um blur tão forte, tá? Então, vou só passando aqui, ó, só para arrematar aqui, ó. Aqui foi demais, eu vou dar um Ctrl Z. Então, aqui, ó. Vou só beirando aqui, olha só. E vou tirando essa parte que não tá com um corte muito bonito. Aqui, ó. Opa! O mouse escorregou aqui, ó, tá vendo? Não tem problema, a gente tem um Ctrl Z para isso. De novo. Então... E estamos finalizando agora aqui, ó. Beleza. Aqui agora tá certinho. Vou só tirar aqui um pouco aqui, ó, do capuz, que tá ainda com um pouco de fundo, tá? E a gente já finaliza. Beleza. Então aqui agora, olha só, ficou muito bom, né? Então aqui, ó, olha só, tem um negocinho aqui, ó, estranho, tá vendo que tem um negócio estranho aqui? Eu não sei o que é isso, se é da roupa dele, mas tá um dentinho aqui, uma coisa meio esquisita. Não sei se a roupa dele faz assim. E aqui ainda é fundo, tá vendo? Talvez a roupa dele faça assim, ó. Mas acho que não. Vou deixar com essa parte ali, tá esquisito, mas a gente vai... Opa! Não consigo mais voltar? É isso? Não tem problema. A gente vem aqui, ó. E faz assim, ó. Ctrl Z não funciona, não tem problema. A gente volta com mais uma. E aqui eu vou dar, não vou mexer em nada aqui, vou dar só OK, beleza? E aí ele vai, opa, olha só. Tá vendo que o O aqui não tá aparecendo? Olha só, que o O não tá aparecendo. Não, tudo bem, não tem problema. Eu vou ligar aqui a camada de máscara, tá? E aí, ó, eu vou colocar vou apertar X para aparecer o branco ali, vou dar um B, tá? E vou colocar aqui, ó. Ele tá 19%, vou colocar 100%, só para voltar aqui com o O, porque por um acaso o O ficou para fora, o O do subido. E aí, beleza. Só que olha só o que aconteceu aqui. Eu tava com
a dureza estava em 0, então acabou aparecendo ali. Eu vou voltar, olha só. Vou voltar aqui. Vou vir aqui, ó, e na dureza eu vou colocar 100%. E aí eu quero só que o O volte. Beleza, agora tá tudo certo. Agora aqui eu vou abrir um novo arquivo. E aqui, olha só, a nossa tela normalmente, a tela que a gente trabalha, normalmente é 1080, tá? E aí eu sempre faço 1080, não, desculpa, 1920. Então ela sempre tem uma largura de 1920 e aqui a altura eu sempre coloco, vario entre 800, 900, 1000, depende do tamanho do conteúdo aqui. Como esse conteúdo ele tá indo até aqui mais ou menos, ele tem pouca altura aqui, eu vou colocar uma altura de 800, tá? Então vai ficar 1920, então ele vai ficar 1920 por 800. Por 800, beleza? Então é esse o tamanho do nosso background. Aqui agora, o que eu vou fazer? Tem essa ferramentinha, essa extensão aqui, ó, que chama Colorzilla. Eu vou pegar ela aqui só pra gente ver, puxar a cor que tá nesse fundo. Ela copiou aqui, ó, pra minha área de trabalho e vou colar ela aqui, ó. Então vou dar um Command V ou Ctrl V, vou tirar essa hashtag. E vou vir com balde. Vou vir com balde aqui, ó. E vou pintar todo o meu fundo com aquela cor, beleza? Aí agora, o que eu vou fazer? Aqui ainda, não vou trabalhar aqui, tá? Vamos trabalhar com ele aqui ainda, tá? Então, aqui agora, eu vou ter que, olha só com o que tá aqui, ó. Eu tenho uma coloração aqui e do lado de cá, beleza? Então, tem um verde aqui e um azul do lado de cá. Como que a gente faz isso? Então, estamos aqui, ó. Primeiro, o que eu vou fazer? Eu vou duplicar essa camada aqui. Vou duplicar essa camada e vou colocar ela... Vou pegar aqui, ó. Vou adicionar uma camada de ajuste e vou tirar... Vou vir aqui, ó, em Hue Saturation e vou tirar toda a saturação dessa imagem, beleza? Dessa camada aqui de cima. Vou apertar o Alt... E vou aplicar essa saturação aqui, né? Só nessa camada aqui de baixo, beleza? E aí, essa camada aqui de baixo, eu vou colocar ela em luminosidade, tá? Eu coloquei ela em luminosidade, certo? Se eu tirar essa camada, perceba o quanto que o Sobral, ele tá... Parece que ele tá até... com blur, parece que ele tá sem foco. O contraste, olha só, vou tirar e vou colocar, vou tirar e vou colocar. Perceba que ficou mais nítido, ele ficou mais nítido como um todo, olha só. Então beleza, aqui agora eu vou começar a criar algumas as camadas de cor aqui pra gente começar a colorir essa parada, beleza? Então o que eu vou fazer? Eu vou selecionar aqui um azul. Então, eu vou vir com um azul mais claro, tipo esse azul aqui, e vou aplicar um gradiente aqui em cima dele, tá? Então, vou vir aqui, ó, selecionei o gradiente, e aqui em cima eu vou selecionar, então, a minha cor, que é o azul, tá? Então, aqui, ó, eu vou clicar aqui, seleciono ele aqui, e aqui eu venho no branco, ok? Então, eu vou vir aqui, ó, vou fazer isso aqui, ó. Aqui, ó, no branco, o que eu vou fazer? Eu vou deixar a opacidade, aqui, ó, aqui no branco, eu vou colocar a opacidade em 0, tá? Aí eu venho aqui embaixo, olha só, e coloco 0%. Então, ele vai vir do azul pro 0%, pro 0% de opacidade. E vou começar a pintar. Aqui, ó, então, olha só, ele vai pintar todo esse lado daqui. Então, agora, o que eu vou fazer? Vou vir com o Alt e seleciono aqui para baixo, tá vendo? Só que ele tá aplicando só nessa daqui. Então, eu quero que essas duas aqui, ó, seja uma só. Então, eu vou juntar essas duas camadas aqui, ó, com Command ou Ctrl E. Beleza, agora ficou certinho, tá vendo, ó? E aqui agora eu vou colocar ele para aplicar aqui também. Então, beleza. Agora, olha só, o azul ficou aplicado só em cima dele, não tá sobre o fundo, tá só em cima dele, beleza? E aí eu vou então
vir aqui e mudar o modo de mesclagem. Aqui agora a gente vai escolher um modo de mesclagem que fique mais interessante. Então pode ser, por exemplo, o overlay ou o soft light, que foi o que eu acho que eu escolhi naquela outra imagem. Então você vai escolher algo que fique mais agradável aí, que essas aqui estão ficando muito escuras, tá vendo? O azul fica muito escuro. Então, ó, Multiply não fica legal, Color Burn também não, Linear Burn também não. Essas aqui também não fica, o Color Dodge até que vai, esses não ficam muito legais, tá vendo? Então eu escolheria entre o Overlay e o Soft Light. Eu vou escolher o Soft Light e vou diminuir a opacidade aqui um pouco, para não ficar tão azul. E agora eu vou repetir a mesma coisa que eu fiz, só que agora com o verde. Então vou agora selecionar um verde aqui e vou fazer a mesma coisa. Então a gente vai vir aqui nesse caso a gente vai selecionar o verde e vamos fazer a mesma coisa. Então a gente vem aqui até mais ou menos aqui, ó, ficou pouco. Então a gente vem aqui, ó, de uma orelha até para mais ou menos aqui, ó. Aí a gente faz a mesma coisa com o Alt, a gente pinta só, para pintar só ele, sem pintar o fundo, e a gente coloca também, pode colocar em overlay também da mesma forma, ou soft light. Vou colocar soft light, e aqui eu vou diminuir também um pouco a opacidade. Esse aqui eu não vou diminuir tanto, tá vendo? Olha só. Aqui eu posso até escolher um outro, ao invés do soft light. Deixa eu ver. Overlay aqui fica melhor. O que eu vou fazer aqui, ó? Tá vendo que a roupa dele tá ficando muito verde. Eu vou criar uma máscara aqui. E vou vir com o B. Com o pincel. Vou diminuir aqui o tamanho do pincel. Não sei se eu tenho que diminuir ou se eu tenho que aumentar. Aqui, ó. Vou vir com o pincel. Agora sim, com uma dureza 0, tá? Para ele dar um smooth maior, e vou vir com preto, que é onde eu não quero mostrar. E ao invés de vir com 100%, eu vou diminuir um pouco essa opacidade, tá? E aí eu vou aumentar aqui o tamanho da minha... Olha só o que está acontecendo. Eu quero que fique mais no rosto dele do que na roupa. Eu vou fazer a mesma coisa aqui, ó. Vou criar uma máscara e vou fazer a mesma coisa, ó. Então aqui vou tirar um pouco mais e beleza. E vai ficar isso aí, ó. Vou até tirar um pouco mais aqui, ó. Aqui eu vou voltar com ele um pouco, então vou apertar o X para mudar para branco. E aqui, ó, eu vou deixar um pouco mais, ó. Certo? Vou voltar com o X aqui, ó. Eu não quero que fique entre tanto, quero que fique só na beiradinha, tá? E aí, beleza. O que eu vou fazer aqui agora, ó? Eu vou pegar isso aqui tudo, vou colocar dentro de uma pasta. E essa pasta eu vou chamar de Pedro. Agora sim, a gente vai levar isso aqui lá para o nosso outro arquivo aqui, ó. Então, vou clicar aqui nele, vou simplesmente arrastar e levar ele para cá. Ele tá grande, eu vou diminuir o tamanho dele, beleza? Então, a gente vai fazer isso aqui, ó. Vou diminuir aqui. E diminuo para cá também. Vai ficar mais ou menos isso aí, ó. Então ela vai ficar aqui. Vou colocar ele um pouco mais para cá. E agora aqui no final eu quero que ele fique com, olha só. Aqui no final eu quero criar um blurzinho, tá vendo, ó? Só para não ficar com ele inteiro. Então aqui eu vou inclusive vir com ele um pouco mais para cá. Aqui eu vou criar uma outra camada. Vou vir com essa cor aqui e vou pintar aqui embaixo, olha só. Então aqui, ó, eu vou aumentar aqui para 100%. Aqui fica 0, tudo bem. Vou aumentar o tamanho aqui do meu... Aqui, ó, vou começar a apagar só aqui embaixo, ó. Agora aqui eu venho, diminuo. Foi demais ali. E, ó, vou apagando aqui. E beleza, olha só como fica bem natural. Aí aqui atrás dele eu tenho que criar uma camada
para tirar ele um pouco para fora, que é exatamente o que eu fiz aqui, que é essa cor daqui. Então eu vou pegar ela aqui, ó, vou copiar ela aqui e a gente vem agora, opa, já criamos a camada, a gente vem com o pincel, ele tá com 0% de dureza, vou aumentar ele aqui bastante e vou fazer isso aqui, ó. Ó, beleza, é isso aí que eu quero, tá? E aqui agora eu só vou colocar então o subido. Então vou criar mais uma camada aqui, ó. Venho com o texto. Aqui nesse caso, o texto, que é o subido, só para a gente ver qual foi a tipografia. Vou ligar aqui esse programinha aqui, ó, que é o Font Base. Vou vir com ele aqui, ó, só para a gente saber qual que é a tipografia. É o Jim Pro. Então, beleza, vou colocar aqui, ó, vou escrever aqui, ó, subido. Subido. Vamos ver mais ou menos qual foi o tamanho que eu coloquei. 256. Então vamos deixar mais ou menos o mesmo tamanho. Então vou colocar aqui, ó, 256. Beleza? Vou colocar aqui, opa, subido. E a gente começa a copiar. Eu acho que ficou muito grande. Tá? Acho que não precisa ser tão grande assim. Acho que assim é legal para aparecer o nome dele, o nome todo. Então eu vou copiar e vou colar aqui várias vezes. Então eu vou fazer assim, ó. Olha só. Mais ou menos com a mesma distância. E uma última vez. Beleza. Então eu vou subir aqui, ó. E agora eu vou pegar todas essas aqui e vou mudar o modo de mesclagem. Pode ser um multiply ou pode ser um overlay, que nesse caso não ficou muito bom. Então vamos ver aqui, ó. Pode ser um multiply mesmo. Vou só diminuir aqui, ó, deixar um pouco mais claro, tá vendo? E aqui eu vou colocar todos eles numa pasta. Essa pasta vai se chamar subido. E aqui eu vou colocar uma máscara, tá? Vou colocar uma máscara. Perceba que aqui também tem uma máscara, olha só. Eu coloquei uma máscara. Por quê? Porque eu tirei a opacidade dele, como se fosse a opacidade aqui, ó. O que que eu vou fazer? Vou diminuir aqui a opacidade, vou vir com um pincel e vou pintar aqui assim, ó, só para não ficar um pouco... Só pra gente sumir aqui, ó, com algumas partes assim, ó, olha só. Olha só como fica bem legal isso. Aqui eu ainda deixei mais claro, tá vendo? Então vamos só diminuir aqui a opacidade. Vou diminuir a opacidade dessa pasta inteira. Aqui assim, ó. É pra ficar bem sutil mesmo. Só que olha só, perceba que o rosto dele tá muito claro, tá vendo, ó? Então, o que que eu vou fazer aqui, ó? Vou voltar aqui nele. Aqui eu vou diminuir ainda mais essa opacidade aqui, ó. E vou pintar aqui, ó. Vou colocar o B. Olha só, vou selecionar a máscara. Vou colocar o B e vou tirar aqui um pouco do rosto dele. Então, vou diminuir aqui, ó. Vou tirar aqui um pouco. E do verde também, ó. Certo? Só para não ficar tão... Olha só como fica melhor, tá vendo? Aí eu acho que talvez eu tenha tirado demais. Eu tirei demais. Então vamos fazer o seguinte, ó. Voltar aqui. Eu vou tirar... diminuir aqui a opacidade para 19%. E agora sim, eu vou vir aqui assim, ó. Ao invés de clicar, eu vou fazer assim, ó. E aqui a mesma coisa, ó. Aqui um pouco mais.
E acho que tá excelente. Então, é isso aí, olha só. Perceba que com alguns passos a gente conseguiu fazer o mesmo efeito. Percebeu que aqui a altura tá um pouco maior, né? Do que aqui. Mas não tem problema. Então, perceba que ficou muito, muito, muito bom. Beleza? Então, com alguns passos no Photoshop, você consegue fazer um ótimo banner, um ótimo background de fundo para sua página. Então, se você gostou desse vídeo, deixa o seu like aqui embaixo, se inscreve no canal. E eu sou a Graciela Neves e nos vemos no próximo vídeo.